Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Professor Lanscheider mais uma vez aqui, agora com uma questão de probabilidade de união de eventos, certo? Então, olha só, o baralho de cartas é muito utilizado em questão sobre probabilidade. Vamos resolver algumas atividades que envolvam, mas antes vamos conhecê-lo um pouco melhor. O baralho convencional tem 52 cartas divididas em 4 naipes: paus, ouros, espadas e copas. São 13 cartas de paus, 13 cartas de ouro, 13 cartas de espada, 13 cartas de copas. A sequência de cada naipe começa de ás, seguida das cartas numeradas de 2 a 10, e tem 3 figuras, que são o valete, a dama e o rei. Veja as cartas ao lado. Ou seja, essas cartas aqui que a gente tem em volta, certo? Aqui tem uma sequência que está no formato de coraçãozinho, certo? Que é nosso coraçãozinho. Então, olha só. Retirando ao acaso uma carta de um baralho, qual é a probabilidade dela ser de copas ou uma figura? Responda à pergunta. Use o fator de que P cartas, no caso P copas, ou figuras. P copas mais P figuras menos P copas e figuras. Letra B. Qual é a probabilidade de ser uma dama ou um rei? Então, a primeira coisa que nós temos que imaginar quando nós estamos falando de probabilidade. Eu sei que uma maneira clássica, imortal, que sempre vai ser a quantidade, a probabilidade sempre vai ser, vou até colocar aqui como esquema, vai ser a probabilidade do evento em questão dos casos favoráveis dividido pelos casos possíveis, tá, gente? Quando a gente fala de probabilidade, esse é o primeiro conceito que a gente absorve, tá? Mas na hora de resolver essa questão, tenha a mente limpa do que a gente está pretendendo fazer. Por que eu falo limpo? Porque a gente está falando de probabilidade de união. Duas condições que podem vir a acontecer. No caso da letra A, ela quer que seja de copas ou uma figura, tá? Então, vamos para a primeira questão e a gente vai discutir um pouco mais a respeito, na letra A, do que fazer para responder, certo? Agora vamos lá, né, gente? Primeira pergunta. Retirando ao acaso uma carta do baralho, qual a probabilidade dela ser de copas ou figura? Para responder à pergunta, use o fato que de P copas ou figuras é igual à probabilidade de copas mais a probabilidade de figuras menos a probabilidade da interseção das copas, da copa com a figura, certo? Vamos tirar algumas informações muito pertinentes para ajudar a gente na visualização, tá? Primeira coisa, ele fala que começa com um as. Depois ele fala que é de numerada de 2 a 10. E nós temos 3 figuras em sequência. A primeira coisa que eu vou estabelecer é a seguinte: a probabilidade, que é essa aqui, ó, de copas, vai ser essa primeira probabilidade. A probabilidade de copas, certo? É igual a quanto? De verdade. É só contar comigo aqui, ó. Vou colocar de uma outra corzinha para a gente visualizar. Ele fala a probabilidade de copas, certo? Então, se ele está falando a probabilidade de copas, ó, só para analisar comigo aqui. Quantas copas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos 13 copas. São 13 cartas. Então, é 13 sobre o total. São quantas cartas no total? São 52 cartas. Então, é 13 sobre 52. Agora, eu quero a probabilidade de figuras, certo? São quantas figuras nós temos no nosso baralho? Aqui começa a dar um pequeno bugzinho na nossa cabeça. Porque olha só, eu tenho a probabilidade de ter 13 cartas de copas, certo? Só que em momento nenhum ele fala que essas figuras estão restringidas a de copas, que é o coração. Porque se a gente levasse em consideração só as figuras, eu tenho 3 figuras de copas, que é o valete, a dama e o rei. Só que eu tenho que levar em consideração que o meu espaço amostral é 52. Então, se eu tenho 52 cartas e eu estou olhando a probabilidade de todas as minhas figuras, então eu tenho que levar em consideração as 3 de copas, certo?
Depois, as 3 de paus, as 3 de ouros e as 3 de... Qual é o outro naipe? Espadas. Então, eu tenho 3, 6, 9, 12. Então, é uma probabilidade de 12 sobre 52. Ah, professor, por que dá 12? Simples. Vamos voltar aqui novamente no raciocínio. São quantas cartas nós temos no total? 52. Eu fiz a probabilidade de copas. São 13 cartas no total para um naipe de copas. Agora aqui é a probabilidade de figuras. Nas figuras, só as copas, tem 3. Então, se eu tenho 3 figuras nas copas, que é o valete, a dama e o rei, eu tenho que olhar de espadas, que são mais 3. Eu tenho que olhar de ouros, que são mais 3. E por último, eu tenho que olhar a de espadas, que são mais 3. Então, 3 vezes 4, isso vai dar 12. Certo? Agora, menos, no caso, eu preciso saber a probabilidade de copas e figuras. Quantos são copas e figuras ao mesmo tempo? É só olhar o seguinte fato. De copas e figuras, eu tenho que são 3 cartas de copas e são 3 cartas de figuras. Porque isso aqui essa afirmativa, essa probabilidade é o que está acontecendo em ambos os eventos ao mesmo tempo. Quem acontece em ambos os eventos ao mesmo tempo é só 3 cartas, que é o valete de copas, a dama de copas e o rei de copas, o que dá 3 sobre 52. Certo? Agora, respeitando a nossa fórmula, olha só o que eu tenho. Eu tenho 13 sobre 52, mais, porque que ele usa a probabilidade de figuras, 12 sobre 52, menos, porque ele fala que é menos a probabilidade da interseção, 3 sobre 52. 13 mais 12, isso vai dar um total de 25. Menos 3, 22. Eu tenho 22 sobre 52. Agora, fazendo as nossas devidas simplificações, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, certo? Em cima e embaixo, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 11 sobre 26. 11 sobre 26. Fazendo essa divisão rapidinho aqui, chegando a uma aproximação, eu fico com 0,423. Se a gente trouxesse isso para multiplicando pela porcentagem, isso daria 42%. Vamos arredondar para 42,3%, certo? Então, assim a gente conclui a primeira parte da questão. Vamos para a próxima, letra B. Questãozinha letra B. Qual é a probabilidade de ser uma dama ou um rei, certo? Então, agora a gente vai calcular a probabilidade de ser rei ou uma dama, ou rainha, dependendo da região onde você está. Primeiro, vamos pensar no seguinte fato. Nós temos 4 naipes. Nós temos o de paus, ouro, espadas e copas, certo? Então, se a gente tem 4 naipes, a gente tem 4 reis de cada um. Então, nós temos 4 sobre 52. Mais a probabilidade de ser dama, que é 4 sobre 52, certo? 4 mais 4 vai dar 8 sobre 52. Novamente, eu vou fazer a simplificação dividindo por 2 em cima e embaixo. Eu vou ter 4 sobre 26. Dá para simplificar novamente por 2 em cima e embaixo. Fico com 2 sobre 13. Agora eu vou fazer as nossas devidas divisões. Podemos falar que a gente tem uma aproximação de algo próximo entre 0,154. Ficou um pouquinho longe, né? Vamos colocar mais pertinho, então. 154. Se a gente multiplicasse por 100, para dar 100%, nós vamos ficar com 15,4%. Então, essa é a probabilidade de sair ou um rei ou uma dama para você, certo? O detalhe interessante que a gente estava fazendo aqui, que é a probabilidade de união, é só imaginar as situações que estão acontecendo.
Eu sei que é muito comum dar uma confundida a respeito disso, mas não é tão complexo. A partir do momento que você pensa em como vai ser feito, se torna até um pouco simples. Mas acho que essa é a graça do jogo, certo? Então, se gostou, curte por favor, comenta se ficou com alguma dúvida e até a próxima.